A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura. Que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos na segunda leitura bíblica, essa é a sequência cronológica, né? Tem a playlist aí na sequência, você pode entrar aqui no canal, você que está chegando agora, para poder fazer o acompanhamento. Os vídeos demoram no máximo meia hora, tá, gente? 30 minutinhos, 31 minutinhos, que às vezes eu falo demais mesmo, eu gosto de falar. Estamos no livro de 1 Samuel. Nós vimos que os filisteus roubaram a Arca da Aliança, né, do povo de Israel, e como os filisteus mesmo, né? E como os filisteus roubaram a Arca da Aliança e levaram para sua cidade, obviamente o poder de Deus ali se manifestou, né? E acabou agravando a situação ali dos filisteus. E eles perceberam que o que estava acontecendo ali era o poder do Deus de Israel que estava agindo. Então, que eles deveriam fazer o quê? Se desfazerem da arca. Mas eles levaram para várias cidades, e cada cidade em que a arca chegava, algo acontecia. Por quê? Porque não era o povo de Israel. Então, eles entenderam que, como eles roubaram a arca do povo de Israel, que a arca da aliança é do Senhor Deus de Israel, então eles entenderam que deveriam devolver a quem de direito pertence, que é ao povo de Israel. Ontem eu não continuei porque o capítulo 6 ele se junta ao capítulo 7. Então, eu, como já estava lendo o capítulo 5, não iria conseguir fazer um vídeo curto, né? Como vocês sabem, o equipamento aqui não está muito bom, então a gente vai fazendo uma leitura menor, né, com menos tempo, para garantir que seja publicado. E não se esqueça, se inscreva, curta, compartilhe, né? É sempre bom com o crescimento do canal. E o YouTube entende também que os vídeos são proveitosos, né? Que são realmente que tem que o povo realmente está gostando. Então o próprio YouTube acaba divulgando mais, né? Quanto mais interação com o canal, mais o YouTube entende que esse vídeo tem valia para quem está assistindo. Então vamos lá, primeiro livro de Samuel, no capítulo 6, a arca devolvida. Havendo, pois, estando a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses, os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhadores, dizendo: Que faremos nós com a arca do Senhor? Fazei-nos saber como a tornaremos a enviar ao seu lugar. Os quais disseram: Se enviardes a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia, porém, sem falta, enviareis uma oferta para expiação da culpa. Não sereis curados e sabereis, então sereis curados e sabereis porque a sua mão não se retira de vós. Então disseram: Qual é a oferta pela culpa que lhe havemos de enviar? E disseram: Segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 hemorroidas de ouro e 5 ratos de ouro. Porquanto a praga é uma mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Fazeis, pois, umas imagens das vossas hemorroidas e dos vossos ratos, que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Quem sabe aliviará a sua mão de cima de vós e de cima do vosso Deus e da vossa terra. Por que, pois, endureceis o vosso coração como os egípcios e Faraó endureceram seus corações? Porventura, depois de os haver tratado tão mal, não os deixariam ir e não se foram?
Agora, pois, fazei um carro novo, tomai 2 vacas com crias, sobre as quais não tenha sido posto jugo, e atai as vacas ao carro. Tirai delas os seus bezerros e levai-os para casa. Então tomai a arca do Senhor e ponde-a sobre o carro, e guardai num cofre ao seu lado as figuras de ouro que lhe haveis de oferecer, e em expiação da culpa, e assim a enviareis para que se vá. Observai então, se ela subir pelo caminho da direção de Bet-Semes, foi ele quem nos fez este grande mal, e se não saberemos que não nos tocou a sua mão e que isto nos sucedeu por acaso. E assim fizeram aqueles homens, tomaram 2 vacas com crias e as ataram ao carro, e os seus bezerros trancaram em casa, e puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com os ratos de ouro e com as imagens das suas hemorroidas. Então as vacas se encaminharam diretamente pelo caminho de Bet-Semes e seguiam sempre o mesmo caminho, andando e berrando, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. E os príncipes dos filisteus foram atrás delas até ao limite de Bet-Semes. Então aqui os sacerdotes aqui dos filisteus, né, informaram a eles, né, que se realmente fosse o Deus de Israel que fez tudo aquilo, né, que das hemorroidas, né, do que estava acontecendo entre eles ali. Então, as vacas sozinhas, lembrando que não tinha ninguém guiando as vacas, né? Elas estavam sozinhas, atadas ao carro, e a arca da aliança do Senhor Deus de Israel estava dentro da arca. Então, os sacerdotes dos filisteus que disseram: se as vacas seguirem ao caminho de Bet-Semes, então quer dizer que realmente foi o Deus de Israel. Olha só, e as vacas realmente seguiram esse caminho, né, até Bet-Semes. E andavam os de Bet-Semes fazendo a cega do trigo no vale, e levantando seus olhos, viram a arca e se alegraram. E o carro chegou ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali onde havia uma grande pedra, e fenderam a madeira do carro, e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. E os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, em que estavam os objetos de ouro, e puseram-nos sobre aquela grande pedra. Então os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e sacrifícios ao Senhor no mesmo dia. E vendo aquilo, os cinco príncipes dos filisteus voltaram para Ecrom no mesmo dia. Estas, pois, são as hemorroidas de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor em expiação da culpa, por Asdod uma, por Gaza outra, por Asquelon outra, por Gate outra e por Ecrom outra, como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus pertencentes aos 5 príncipes, desde as cidades fortificadas até as aldeias e até Abel. A grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor ainda está até o dia de hoje no campo de Josué, o Bet-Semita. E o Senhor feriu os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor. Feriu do povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia subsistir perante este santo Senhor Deus? E quem a subirá de nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Kiriat Jearim, dizendo: os filisteus remeteram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei-a subir para vós. E já começa o capítulo 7. Então vieram os homens de Kiriat Jearim e a levaram à arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que até chegaram 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor.
Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, servi a ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si aos Baalins e aos Astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: Congregai a todo Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispá, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e disseram ali: Pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel e os filhos de Israel em Mispá. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Por isso, disseram aos filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava, e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com um grande estrondo sobre os filisteus, e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispá, perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Betcar. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou-lhe Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais invadiram os limites de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. E as cidades que os filisteus tinham tomado de Israel foram-lhe restituídas, desde Ecrom até Gate, e até os seus territórios Israel arrebatou da mão dos filisteus. E houve paz entre Israel e entre os amorreus, e Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. E ia de ano em ano e rodeava a Betel, Gilgal e a Mispá, e julgava Israel em todos aqueles lugares. Porém voltava a Ramá, porque estava ali a sua casa, e ali julgava a Israel, e edificou ali um altar ao Senhor. Que maravilha, né? Deus é misericordioso, poderoso, bondoso, para você ver. Israel estava sempre perdendo para os filisteus, por quê? Porque eles estavam afastados do Senhor, né? O Senhor, o que o Senhor espera de nós? O que ele deseja de nós? Que nós sigamos os seus mandamentos, né? Que nós sigamos a vontade dele. Então, naquela época existiam, né, sacrifícios, os holocaustos e tal, mas isso já era uma menção, né? Tanto que quando fazia sacrifício de cordeiro, por exemplo, fala um cordeiro novo, sem defeito e tal, isso já era uma menção a Jesus Cristo, que futuramente Jesus Cristo desceria à terra como ser humano para que ele fosse o cordeiro e ali nos santificasse, nos perdoasse dos pecados, né? Nos remisse de nossos pecados. Então, naquela época, existiam ainda sacrifícios de animais. Hoje já não existe mais, porque Jesus Cristo já nos purificou, Jesus Cristo já nos redimiu, pagou um preço muito alto por mim, por você, né? E hoje nós temos a opção. Lembre-se que é uma opção, né? Porque Deus nos deu livre-arbítrio. Nós temos a opção de seguir a Deus. Ele nos mostra como é o caminho de quem serve ao Senhor, mas ele também mostra de como é o caminho de quem não serve. Porque esse mundo aqui um dia se acabará. E no dia do julgamento,
nós seremos julgados pelo que vivemos aqui hoje, pela maneira que vivemos, pela maneira que pensamos, pela maneira que sentimos. Porque nós somos salvos não por merecimento, pelo contrário, nós não merecemos, nós somos nascidos do pecado. A palavra de Deus diz que a malignidade vem desde a meninice, né? Ou seja, a maldade já nasce dentro de nós, né? Aliás, nós já nascemos com a maldade dentro de nós, né? Então, nós somos salvos pela graça do Senhor, somente isso, pelo amor que Deus tem por nós. Ele nos amou primeiro. Então, aqueles que servem ao Senhor, e não é servir da boca para fora, pois muita gente diz, eu sirvo ao Senhor, muita gente diz que está no caminho de Deus, mas na realidade, dentro da igreja é uma pessoa e fora da igreja é outra, e dentro de casa é outra. Então, lembre-se, nós, os filhos de Deus, nós realmente temos que ser diferentes do mundo, obviamente, porque quando nós vivemos pela carne, ou seja, por esse mundo aqui, no dia do julgamento seremos julgados pela carne, pelo mundo aqui, pelo mundo que vivemos. Agora, quando nós vivemos pelo Espírito, então no dia do julgamento nós seremos julgados pelo Espírito, pelo que vivemos aqui nesse mundo pelo Espírito. Então, as suas ações, as suas palavras, os seus sentimentos, tudo estará em xeque no dia do julgamento, né? Mas principalmente o que esteve dentro do seu coração durante toda a sua vida. Isso principalmente, porque Deus diz que muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Exatamente por isso, porque muitas pessoas dizem seguir ao Senhor, mas é somente da boca para fora. Lembre-se que Deus diz que Ele esquadrinha os rins. Isso quer dizer o quê? Que Ele vai no mais fundo do coração, Ele vai no mais íntimo do coração, coisas que nem nós mesmos sabemos que sentimos. Então preste bem atenção, são nas pequenas coisas que a gente acaba cometendo um deslize e aí que o demônio aproveita para entrar na nossa vida. Aí às vezes a gente olha uma pessoa meio torto, a gente acaba tendo algum tipo de preconceito, coisas que às vezes até mesmo sem querer, você fala algo sobre alguém, né? Ou uma fofoca, por exemplo, né? Uma fofoca, uma coisa que não tem nada a ver com a sua vida, né? O que a pessoa faz ou deixa de fazer é entre ela e Deus. O que eu faço ou deixo de fazer é entre mim e Deus. Óbvio que, como filha de Deus, eu tenho que ser exemplo para o mundo, né? Então, eu não vou andar no meio como o próprio na época de Jesus Cristo, né? Falando, não andei no meio dos escarnecedores. Então, eu não vou andar no meio que não me pertence. Eu tenho que andar com os meus irmãos. Mas eu também não posso virar a cara para o mundo. Por quê? Porque eu tenho que levar a palavra do Senhor. O evangelho, ele é para ser proclamado ao povo. Muita gente ainda não sabe quem é Deus. Por isso a leitura bíblica, ela tem que ser desde o começo da Bíblia até o fim, para que as pessoas possam saber como que o mundo surgiu, para que as pessoas possam saber quem realmente é Deus, de como ele sempre agiu em relação ao ser humano, de todos os feitos que ele fez, tanto no passado e que hoje continua fazendo. Então as pessoas têm que conhecer a Deus desde seu início, para entender que Deus é o soberano, que Deus é o todo-poderoso e que para ele nada é impossível. A gente tem que apresentar a Deus a quem não conhece. Não podemos perder a oportunidade de falar do Senhor para qualquer pessoa que seja, independente de religião, independente de crença, independente de lugar. Você tem sempre que falar do Senhor. É sempre bom buscar uma oportunidade para falar sobre Deus, pois muitas pessoas, infelizmente, ainda não conhecem. Mas quando Jesus vier, todo joelho se dobrará e reconhecerá que o Senhor é o Deus único, o Deus verdadeiro.
E eu espero que nesse dia você esteja com Cristo, né? Esteja caminhando na direção do Senhor. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Muito obrigada por tua palavra, Pai. Eu peço a Ti, Senhor, que essas palavras toquem no coração das pessoas que a ouvem, Pai. Muita gente não conhece sobre Ti, muita gente também acha que serve a Ti, mas estão sendo enganados, Pai. Abre os olhos espirituais dessas pessoas, Senhor, para que eles vejam à sua volta o caminho que está trilhando e o caminho que deve trilhar, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu peço a Ti por essa pessoa que está orando comigo, Pai. Manifeste o Teu poder na vida dela, Senhor. Eu não sei o que ela necessita, não sei o que ela está passando nesse momento, mas o que eu sei, Pai, que independente do que seja, estando com o Senhor, estando em seu caminho, tudo será mais fácil, pois a paz e a tranquilidade e a certeza da tua promessa o Senhor nos concede, né? O Senhor concede a quem segue aos teus caminhos. A tua promessa permanece viva e é nela que a pegamos, Pai. Por favor, Senhor, abençoe e proteja toda a minha parentela, toda a parentela de meu esposo e traga todos para o seu caminho, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, necessitamos de Teu conhecimento, Pai, necessitamos de mais intimidade contigo, Senhor. Por favor, nos capacite cada vez mais para o Teu Evangelho, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.